Shalom, shalom. Eu quero deixar uma palavra para você que se encontra em Provérbios 22, diz assim: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Essa palavra, irmão, está dizendo que vale mais um bom nome do que você ter bens. O homem e a mulher, o que ele tem é o nome. E além do nosso nome, nós carregamos hoje o nome do Senhor Jesus sobre nós. Então, o que eu quero te trazer com essa palavra? Quero te confrontar. Quero que você envie essa live para alguém que precisa ouvir isso. Que nós temos que ter o temor de Deus e honrar. Eu e você temos que honrar os nossos compromissos, honrar a nossa fala, honrar aquilo que eu e você disser. Que o que sair da nossa boca tenha peso. Que aquilo que nós disser seja como se fosse um documento no cartório. Eu lembro que eu era menina e o meu pai, ele tinha pessoas que ele demandava sobre aquelas pessoas. E meu pai dava uma ordem para a pessoa em tal lugar, em tal fazenda, dar o tal recado. E a palavra do meu pai era como se fosse um documento. E isso foi algo que eu levei para a minha vida, a vida inteira. E isso nós devemos carregar para sempre. O que é você ter um bom nome? Você honrar. Honrar em todos os seus compromissos. Honrar a Deus. Um homem e uma mulher de Deus, irmãos, tem que honrar a palavra. Um homem e uma mulher de Deus tem que ter temor naquilo que sai da sua boca. Ontem eu ouvi um relato de uma ovelhinha que se afastou, né, da igreja onde ela estava por ver maus exemplos, né? Por ver quem deveria ser exemplar escandalizar, né? O anjo da igreja ali escandalizar. E aquela pessoa, ela ligou o Senhor Jesus a um mau exemplo de um líder. E aquela pessoa simplesmente se afastou da igreja. E ontem a gente ouvindo ali o relato dessa ovelhinha, eu e meu esposo, né? E aquilo, eu fui refletir sobre isso, né? Que nós temos que entender que aquilo que nós disser tem que ter peso. Do que eu tô falando? Eu tô falando nas mínimas coisas. Se você for fazer um orçamento, se você marcar com o seu cliente que você vai estar lá 9 horas, você tem que estar lá no mínimo 10 para as 9. Se você marcar, né, de orar na casa de um irmão, de fazer uma campanha com ela a tal hora, você tem que honrar esses compromissos. Todo cidadão deve honrar, mas principalmente homens e mulheres de Deus. Eu e você temos que honrar o nome do Senhor Jesus que está sobre nós. Onde que eu quero chegar com isso? Que aquela ovelhinha estava escandalizada por ouvir coisas e aquele líder nunca cumprir. E isso é muito grave, porque quando a pessoa é fraca na fé, isso faz com que ela venha se escandalizar. Isso faz com que ela venha sair da igreja. E a palavra de Deus fala assim: quanto mais é nos dado, mais nós será cobrado. Quanto mais o Senhor nos der, mais Ele vai cobrar de nós. E se porventura alguma ovelha, alguém se desviar do caminho de Deus por causa de um mau exemplo meu e seu, nós vamos prestar conta disso. Isso é muito sério. Homens e mulheres de Deus têm que honrar. Olha, eu vou estar em tal lugar, tal hora, tal dia. Honre. Honre o nome do Senhor Jesus. Não escandalize o evangelho, porque isso não passará despercebido aos olhos de Deus. O Senhor vai ter, Ele vai nos cobrar. Deus, Ele não vai deixar isso passar batido. Honre a palavra. Honre. A palavra de Deus fala assim que Deus, Ele não pede que nós
fazemos compromisso em nada, mas se nós fizer, que nós venha cumprir. Para que não venha acarretar sobre mim e você maldição. E além disso, para que nós não venha ser pedra de tropeço para os mais fracos de entendimento. Se você marcou, olha, fulano, eu vou tal dia na sua empresa, eu vou lá, eu vou orar. Se você marcou, você tem que honrar. Olha, fulano, eu vou fazer isso tal dia, tal hora, você precisa honrar. As pessoas têm que ver Jesus em nós. Uma característica de Jesus é ser fiel, é ter palavra. Se nós diz por aí que somos filhos de Deus, somos um pequeno Cristo, e nós não tiver a característica dele, em vão estamos dizendo que servimos ao Senhor. Eu quero que você entenda. Não faça compromisso, mas se fizer, cumpra. Cumpra, porque isso pode te trazer prejuízos lá na frente. Isso pode trazer sobre você o juízo, a própria condenação. E muitas das vezes a pessoa está debaixo de algo que ela mesmo provocou e ela não vai entender. Então, eu quero que você entenda. Você homem, mulher de Deus, você obreiro, você diácono, você pastor, você missionário, evangelista, honra a palavra. Honre o seu compromisso. Se você diz que é tal hora, que é tal dia, honre ao Senhor. Deus, Ele quer que eu e você venha externar em nós a presença dEle, as características dEle. E uma das características do Senhor Jesus é ser fiel, é ter honra, é ter palavra, é não voltar atrás. Então que você venha refletir nessa palavra que eu estou te trazendo nessa manhã. E que você não seja pedra de tropeço para ninguém. Não seja. Eu e você não podemos ser pedra de tropeços para ninguém. A palavra de Deus fala assim, que ai daquele que fazer um dos meus pequeninos tropeçar. Melhor seria que atasse uma corda ao seu pescoço e lançasse ao mar. Gente, isso tem um peso muito grande no mundo espiritual. A palavra fala que os de fora são observados. Imagine os que estão de dentro. Quem está de dentro? Eu e você. Que dizemos que somos cristãos, que dizemos que somos um pequeno Cristo, que somos referência de Jesus na terra. Então, vamos honrar o Senhor. Honrar com as nossas ações. Nós temos que glorificar o Senhor Jesus com a nossa vida, com o nosso andar, com o nosso caminhar. As pessoas que estiverem ao nosso redor têm que ver o Senhor Jesus em nós, em pequenos detalhes. Na fala, no agir, em tudo que você fizer. Você precisa entender isso. E se você até aqui tem sido pedra de tropeço na vida de alguém, peça perdão e se conserte ainda hoje. Ainda hoje. Jesus está voltando, não há tempo de você ficar brincando de ser crente. Não tem mais tempo para você brincar de levar o nome de Jesus. As coisas de Deus é muito séria. E aquelas ovelhas que se desviar, que eu e você fazer tropeçar, anote o que eu estou te dizendo. Nós seremos cobrados. Nós seremos, no juízo final, nós teremos que prestar contas. Então analisa bem essa palavra. Reflita com todo o temor do seu coração. E se você tem errado até aqui, conserte seus caminhos. Honre os seus compromissos. Honre a sua palavra. Se você disser, irmã, nós vamos fazer a campanha 9 horas, esteja lá 10 para as 9. Irmã, olha, hoje o culto começa às 7. Esteja na igreja 10 para 7. Honre ao Senhor. Honre a palavra que sair da sua boca. Amém? Que Deus te abençoe e até uma outra oportunidade, se assim o Senhor me permitir.